Programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita. Uma oferta do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, nós estamos trazendo para vocês os debates, as avaliações, as análises referentes à cultura espírita. No mês de dezembro, nós estamos sem nenhuma atividade lá no ICEB, porque é um mês de descanso para os professores, para os alunos, e também é um mês em que estamos providenciando a nossa mudança para a Rua Ibituruna, número 53, lá no Maracanã, tendo como referência o abrigo Teresa de Jesus. Essa mudança ela é apropriada para que nós tenhamos uma nova possibilidade de abrirmos os nossos programas, o nosso trabalho, e ela ao mesmo tempo nos permite um agradecimento profundo à CERJ, porque ela nos abriu as portas no momento em que nós estávamos precisando definir um novo local para as nossas atividades. Foram muito gentis, generosos e, sem dúvida nenhuma, no coração de todos aqueles que amam e que trabalham com o ICEB, ficará este agradecimento ao Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, lá na Rua dos Inválidos. Nós preparamos uma programação para janeiro e fevereiro de 2013 e essa programação ela visa simplesmente permitir que os nossos amigos, os nossos interessados continuem com um vínculo no ICEB, embora não estejamos ainda na grade de programas regulares. Ela só voltará em março. Todavia, nós temos temas interessantíssimos para apresentar a todos, e no mês de janeiro, no dia 5, nós vamos ter César Reis apresentando o pensamento de Francisco de Assis. O nome de César Reis por si só já é significativo no tocante ao que vai apresentar um homem estudioso, um espírita extremamente dedicado à causa e um professor de excelentes qualidades didáticas. Então, o pensamento de Francisco de Assis será mais uma contribuição ao extenso plantel de temas a respeito do grande espírito. No dia 12 de janeiro, nós vamos ter Saulo Salgado Vanderlei, que vai nos falar sobre o Evangelho, o Espiritismo e o Esperanto. O Esperanto tem aquela tradição já, de ser a língua universal, a linguagem que veio de Deus, e uma linguagem simples, cada vez mais procurada e praticada, e sem dúvida nenhuma, esta conotação que o Saulo Vanderlei faz entre o Evangelho, o Espiritismo e o Esperanto será bastante oportuna para todos aqueles que se interessam pelo assunto. No dia 19 de janeiro, Neandertal Alves vai nos apresentar os 7 passos do perdão. Eu tinha comentado aqui com o Geraldo já no programa passado que já é difícil o primeiro passo, mas nós sabemos que o primeiro passo é difícil, o segundo é menos difícil e por assim vai, até que no 7º passo do perdão nós já estamos vivendo o esplendor da generosidade, do coração aberto, do amor ao próximo. Então, sem dúvida nenhuma, Neandertal vai nos apresentar a sequência, a evolução desse processo com relação ao perdão. No dia 26 de janeiro, Tatiana Beliene, que todos já conhecem por suas apresentações anteriores, suas exposições anteriores lá no ICEB, o tema é livre, mas sem dúvida nenhuma ela vai apresentar alguma coisa bastante interessante relacionado com a sua especialidade em psicologia, em terapia, e ela é uma moça muito inteligente e preparada e vai nos alegrar muito o coração a oportunidade de ouvi-la. No mês de fevereiro, no dia 2, Darcy Neves Moreira, a nossa querida Darcy,
professora, espírita muito estudiosa, muito preparada, uma colaboradora emérita do Conselho Espírita Estadual do Rio de Janeiro, uma pessoa muito querida, uma bondade exemplar. Ela vai, sem dúvida nenhuma, dentro do tema que ela apresentar, nos colocar em linha com as coisas mais edificantes que a doutrina espírita pode nos oferecer. No dia 19, nós vamos ter Wilson Longobuco apresentando o tema Evangelização nos Presídios. Eu acredito que a densidade desse tema vai ser bastante instigante para todos nós vermos a experiência que o Wilson Longobuco tem nesse trabalho, né, de evangelização nos presídios. Vocês devem ter notado que eu apresentei no dia 2 de fevereiro a Darcy Neves Moreira e no dia 19 o Wilson Longobuco. Nesse período deve estar entrando o Carnaval e então há um natural recesso, né, para que esse período seja desenvolvido para outras coisas. É um período muito conturbado de festas e etc. Não propicia viagens, as pessoas vão para fora, então tudo isso não propicia uma oportunidade de trabalho mais coerente do ICEB. No dia 23, Geraldo Cardoso, nosso companheiro, que aqui está trabalhando conosco nesse período de dezembro, com a ausência por viagem do César Reis, então ele está trazendo a sua colaboração aqui muito valiosa para nós. E sem dúvida nenhuma, no dia 23, há de apresentar no Tema Livre também alguma coisa referente à sua longa experiência na lida com as coisas espiritistas. Bom, meus amigos, então são essas as palestras para os sábados dos meses de janeiro e fevereiro, sempre das 15 horas às 17 horas, no auditório do Abrigo Teresa de Jesus, na Rua Ibituruna 53, no Maracanã, no Rio de Janeiro, com um pequeno intervalo para lanchas. Estamos, então, lembrando a todos, né, da nova casa que nós teremos, já a partir de janeiro, e que a partir de março o ano letivo nosso terá início com toda aquela programação dos temas mais relevantes, né, que se referem à cultura espírita, à religião espírita, à filosofia espírita, à ciência espírita, e sempre com a participação muito bem colocada de pessoas, de espíritas que desenvolvem seus trabalhos em campos da ciência, da filosofia, da religião, e trazem uma experiência muito edificante para todos. Então, meus amigos, que fique o nosso convite para a nossa programação de férias, né? Essas palestras vão representar nesse período uma alternativa para os nossos amigos continuarem tendo os seus sábados preenchidos com alguma coisa muito boa, com alguma coisa muito importante. Vamos ficar por aqui então. Na sequência virá a nossa querida a Natasha Mequena apresentando o seu espaço musical, com sua voz muito bonita, com sua performance, né, sempre num instrumento. Ela toca vários instrumentos, mas principalmente com a purificação de ambiente, né, a melhoria de ambiente que a música, a arte, quando feitas com amor, podem produzir para todos nós. Até já, e o nosso Cultura Espírita continua. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. Que em nossos corações toque constante a melodia de amor e paz. Que as células orgânicas se renovem e se revigorem através das ondas curativas da harmonia que habita na arte sublime que expressa em seu âmago a sublimidade
de amar e servir sem distinções. Que a delicadeza dos acordes divinos sejam o abraço fraterno estendido pelo universo afora. E através dessa manifestação, o Espírito alçará voo e alcançará a liberdade. Prezados amigos, vamos ao nosso número musical do dia de hoje, desejando desde já uma excelente semana com muita luz, muita paz e muita música sempre com Jesus aos seus corações. Amigos, aqui continuamos com o nosso Cultura Espírita. Nesse bloco agora, nós, tradicionalmente fazemos já o Cultura Espírita Responde. Os nossos amigos, os nossos ouvintes nos enviam suas dúvidas, as suas perguntas, as suas necessidades de esclarecimento e nós aqui, na medida da nossa possibilidade, estaremos respondendo estritamente dentro da visão da religião, da filosofia e da ciência espírita. O nosso e-mail, para a informação de todos, né, é Instituto de Cultura Espírita do BR, tudo junto, @gmail.com. E os nossos telefones 2224-1060, 2224-0736. É importante lembrar a vocês que é através do telefone, do e-mail, que nós aguardamos as perguntas e a participação de todos vocês. Bom, Geraldo, nós temos hoje o quê? Temos aqui a nossa ouvinte, residente em Campos, estado do Rio, Maria Madalena Ruth. Ela mandou através da internet. Certo. A primeira pergunta foi feita assim: falam muito das operações espirituais. Elas são verdadeiras? Madalena. O processo das intervenções que os espíritos realizam no corpo humano, ele é muito complexo e exige estudos multidisciplinares, relacionados na anatomia, no magnetismo, na química, na física, na mediunidade e, em muitos casos, na medicina. Nós temos conhecimentos de intervenções espirituais que são realizadas em ambientes sadios e apropriados, através de médiuns moralmente qualificados e que têm a única e exclusiva visão da prática do bem. Isso sem comercialização e com respeito aos doentes e às suas dores. Olhando por esse prisma, podemos afiançar que as operações espirituais, como você diz, que elas existem, sim, elas são verdadeiras. Todavia, Madalena, infelizmente, existem os aproveitadores, os mercadores da dor alheia, espíritos
ainda imersos na cobiça e na vilania. Sobre esses, nós só podemos registrar que existem, mas o que fazem não é verdadeiro, é falso. E um dia eles irão responder pelo que fazem diante da lei do Pai. Veja bem, Madalena, em tudo na vida, sempre tem que haver um princípio ético, um princípio moral que regule aquilo que nós fazemos. Esses charlatões que oferecem curas milagrosas, que oferecem, não é só questão de cura, não, porque existe um tipo de doença também, não é, que as pessoas têm, que são as doenças do coração, do sentimento. E quantas vezes nós vemos por aí anúncios, né, de pessoas se dizendo ainda espíritas, né, que prometem fazer milagres, que prometem fazer curas, que prometem trazer a pessoa amada, né, em 3 dias, ou 4 ou 5, uma semana, que prometem mundos e fundos, única e exclusivamente visando a boa-fé, a dor, né, a esperança desencontrada daqueles que estão diante da doença, do sofrimento, e a troca de dinheiro, a troca de pagamento. Madalena, sempre que você eventualmente precisar ou lembrar-se de que há uma possibilidade de um atendimento espiritual para dores do corpo, né, e também dores do espírito, da alma, você sempre esteja certa de que não é muito difícil identificar quem está falando a verdade e quem está falseando, procurando utilizar recursos desonestos, né, para conseguir vantagens sobre as pessoas. Em primeiro lugar, nunca se sinta cobrada financeiramente pelo bem que eventualmente você possa receber. Aquilo que Deus oferece como um dom para as pessoas poderem, através da mediunidade, realizarem o bem, não pode ser cobrado, porque aquilo que de graça recebemos, de graça devemos oferecer. Esse é o primeiro ponto. E depois tem que ver também o próprio ambiente, se é um ambiente calmo, um ambiente dedicado. É preciso que este médium, porque esse médium que faz o trabalho de intervenções espirituais, ele tem que ser uma pessoa moralmente adequada para isso. É preciso que hajam recursos morais, éticos, que obriguem a esse médium trabalhar com seriedade, trabalhar com amor, com dedicação. E essas coisas são coisas, de uma certa forma, muito especiais, que somente aqueles que têm a Jesus no coração e o amor pelo próximo, somente esses é que podem realizar. Então é preciso ver quem são as pessoas, qual é o ambiente, o que eles estão falando, pedindo. São absurdos, são coisas muito complicadas. Não é essa a postura. Então é preciso muito cuidado nisso tudo. A propósito, se você permite, claro, essa imagem do médium é importantíssima em qualquer fenômeno, porque podemos assemelhá-la ao vaso que vai receber a água límpida que vem do Senhor, que vem dos prepostos de Deus, de Jesus. Se essa água vem intocável, vem límpida, mas se cair em um vaso que possui sujeiras, impurezas, ela vai se contaminar. Claro. Então daí a importância do que você acaba de dizer, né? Da qualidade do médium. Do médium, né? Exato. Qual é a outra pergunta, Geraldo? Caso as curas espirituais sejam verdadeiras, como uma pessoa leiga poderá distinguir quem é verdadeiro e quem não é? Bom, de uma certa forma, né, eu já adiantei isso na pergunta anterior, mas como o tema é muito importante, não custa a gente repetir e fortalecer, né, essa ideia. Nessa resposta anterior, nós já indicamos que as intervenções espirituais realizadas em ambientes sadios e apropriados, através de médiuns
moralmente qualificados, que têm a única e exclusiva visão da prática do bem, sem comercialização e com respeito aos doentes e suas dores, apresentam um forte indício de honestidade e de bons propósitos. Se você tiver dúvida, inclusive, em imaginar que tipo de médium é esse, como é que é esse ambiente, fica assim meio ansioso, lembre-se de Chico Xavier. Chico Xavier é o modelo, né, é o estereótipo deste padrão, desse perfil de médium que nós estamos falando, de bons propósitos, de não cobrar, de ter um ambiente adequado, de amor ao próximo, né? Chico Xavier é o missionário padrão para esse tipo de avaliação, né? É sempre importante também, né, pedir informações de quem já passou pelo tratamento e avaliar o comportamento, se é sério e não envolve questões de dinheiro, repetimos, né, envolver questões de dinheiro e promessas mirabolantes com garantia de curas e etc. Veja bem, ninguém pode, mas ninguém mesmo, Madalena, pode afiançar que o paciente vai ficar bom, vai ficar resolvido todo o problema, porque a hora que a pessoa fizer isso, ela está interferindo com uma coisa chamada livre-arbítrio e com uma coisa chamada determinações da vontade da lei divina. Se o paciente tiver que passar por aqueles dramas, e se esses dramas forem importantes e necessários para a sua evolução, ninguém pode alterar a lei, ninguém pode contrariar as definições divinas. Então é muito suspeito que alguém prometa realizar a cura. Agora, que alguém diga que pela fé, pela esperança, pela postura, um dia Deus há de ajudar e há a possibilidade dentro de determinadas variações, enfim, a pessoa pode até dizer que a procura, o caminho da cura está aberto, mas não pode dizer que ele estará concretizado, né? Lembre-se que o tratamento espiritual, e isso também é muito importante, viu, Madalena? Lembre-se de que o tratamento espiritual, ele não exclui a continuidade do tratamento com os médicos da Terra. Caso haja recomendação para não continuar tratando com os médicos, desconfie. O tratamento espiritual não é milagre, é um apoio. Ele tem explicação e deve ser realizado junto com a medicina terrena. Bem, meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Na sequência virá o nosso querido Geraldo Cardoso com o seu Internet do Bem. Meus amigos, selecionamos para esta edição um PPS que discorre sobre os amigos espirituais, texto publicado na revista O Reformador de junho de 2009, cujo teor passaremos a apresentar. A providência divina manifesta-se incessantemente em todas as situações e lugares, proporcionando vasta gama de recursos com vistas à proteção, ao futuro e ao progresso das criaturas. Esse amparo acontece de infinitos modos. Um deles dá-se por intermédio de tutores espirituais, conhecidos pelo nome de guias ou amigos espirituais. É grandiosa e sublime a missão dos guias espirituais, pois revela a providência, a bondade e a justiça do Criador para com seus filhos, provendo-os de meios para o aperfeiçoamento. Kardec classificou os guias espirituais em 3 categorias: espíritos protetores, espíritos familiares e espíritos simpáticos. O espírito protetor ou anjo guardião é sempre um bom espírito, mais evoluído. Trata-se de um orientador principal e superior. Sua missão assemelha-se à de um pai para com os filhos. A de orientar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo em suas aflições. A missão dos espíritos protetores tem duração prolongada,
pois estes acompanham o protegido desde o nascimento até a sua desencarnação. Sua atuação não é de intervenção absoluta em nossas vidas. Evita tomar decisões por nós, respeitando o nosso livre-arbítrio. Sente-se feliz quando acertamos e se entristece quando erramos, mas sabe que mais cedo ou mais tarde o seu tutelado voltará ao bom caminho. O amigo espiritual comparece quando é invocado, por meio de uma simples prece. Exercem supervisão geral sobre nossas existências, tanto no aspecto intelectual, incluindo as questões de ordem material, quanto moral, emprestando ênfase a esta última por ser a que tem preponderância em nosso futuro de seres imortais. Os espíritos familiares são orientadores secundários. Embora menos evoluídos, igualmente querem o nosso bem. Podem ser os espíritos de nossos familiares ou amigos. Seu poder é limitado e sua missão é mais ou menos temporária junto ao protegido. Ocupam-se com as particularidades da vida íntima do protegido, por ter com ele mais intimidade e vínculos sentimentais. Por exemplo, quando o protegido está recalcitrante e não ouve os conselhos superiores ou apresenta comportamento enigmático. Podem influenciar na decisão de um casamento, nas atividades profissionais ou mesmo na tomada de decisões importantes. Só atuam por ordem ou permissão dos espíritos protetores. Já os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus, conforme a natureza das nossas disposições. Ligam-se a nós por uma certa semelhança de gostos, de acordo com nossas inclinações pessoais. Se simpatizam com nossos ideais, com nossos projetos, procuram nos ajudar e, muitas vezes, tomam nossas dores contra nossos adversários, situação em que não conta com o beneplácito dos espíritos protetores. A duração de suas relações, que também são temporárias, se acha subordinada a determinadas circunstâncias vinculadas à persistência dos desejos e do comportamento de cada um. Portanto, ninguém, absolutamente ninguém, está desamparado. Entretanto, Deus não nos atende pessoalmente, conforme nossos caprichos, mas por intermédio das suas leis imutáveis, de seus mensageiros, isto é, Deus auxilia as criaturas por intermédio das criaturas. Os anjos ou protetores espirituais de hoje são os homens de ontem, que evoluíram, deixando para trás a animalidade. Essa ligação e interdependência entre os espíritos das diversas faixas evolutivas, em permanente contato com o plano físico, formam o caleidoscópio da grande família universal, evidenciando as leis da unidade e da solidariedade entre os seres. Deus, nosso Pai, não nos quer como autômatos, mas sim como parceiros criadores. Ele quer que tenhamos a aventura de alcançar a perfeição pelas próprias forças, desfrutando o mérito da vitória sobre nós mesmos. Lembremo-nos finalmente de que cada um de nós, encarnados, também pode e deve amparar o próximo, de acordo com a nossa capacidade, independentemente do estágio evolutivo em que nos encontremos. Assim procedendo, estaremos, por nossa vez, atuando como auxiliares dos guias espirituais para o cumprimento dos desígnios divinos na infinita escala que dá acesso aos cumes evolutivos. Sigamos a orientação de Joana de Ângeles, quando afirma, aspas, tem cuidado para que te não afastes psiquicamente do teu anjo guardião. Ele jamais se aparta do seu protegido, mas este, por presunção ou ignorância, rompe os laços de ligação emocional e mental, debandando da rota libertadora. Quando erres e experimentes a solidão, refaze o passo e busca-o pelo pensamento em oração, partindo de imediato para a ação edificante. Fecha aspas. Meus amigos, aqui nos despedimos, formulando votos de muita paz a todos.
Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.